O caso Prakash. Cidade de Chhatta, 1956. O jovem Prakash acordou no meio da madrugada. Ele sabia que não deveria estar ali. Com apenas 4 anos de idade, fez todo o possível para evitar acordar os outros moradores da casa. Levantou-se e caminhou cuidadosamente pelo quarto até a porta de saída. Apesar do esforço, o som da porta ao se fechar alertou os adultos que dormiam na casa. O garoto correu desesperado pela rua escura ao perceber que estava sendo seguido. Um homem adulto o alcançou e o pegou pelos ombros. Filho, o que você está fazendo? Por que está fugindo de casa? Você não é meu pai! Eu quero voltar para minha família! Seja bem-vindo ao Projeto Sínolo. Aqui fazemos as perguntas que a ciência tradicional não tem coragem de responder. Hoje, analisamos um dos relatos mais intrigantes investigados pela ciência. Estamos falando do caso Prakash, um relato que desafia explicações convencionais e continua gerando debate até hoje. Uma criança com memórias nítidas de 2 vidas diferentes. Qual seria a explicação para um fenômeno tão fartamente documentado? O pesquisador estadunidense Ian Stevenson viajou até a Índia para investigar as evidências desse misterioso acontecimento. O Dr. Stevenson não é um cientista qualquer. Ele dirige o Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Em seus estudos mais recentes, ele assumiu uma missão polêmica e ambiciosa: buscar indícios de que a consciência e as memórias poderiam sobreviver à morte biológica. É isso mesmo, ele buscava provas da existência da reencarnação. A primeira pista deste misterioso caso vem de abril de 1950, na cidade indiana de Kozhikode. Na casa do comerciante Shri Bolanath Jain, um menino de apenas 10 anos chamado Nirmal agoniza na cama, sofrendo gravemente de varíola. Momentos antes de sua morte, em estado de delírio, Nirmal lançou uma acusação intrigante à sua mãe. Você não é minha mãe. Você é uma Jatne. Vou reencontrar agora minha mãe verdadeira. O termo Jatne, usado por Nirmal, refere-se ao sistema de castas da Índia e indica a hierarquia social entre as famílias. Depois de proferir a acusação, Nirmal esticou a mão e apontou em uma determinada direção. Parecia um gesto sem sentido. No entanto, mais tarde ficou comprovado que o garoto indicava o caminho para uma cidade chamada Chhatta, que ficava a 6 milhas de distância. O Dr. Stevenson ficou perplexo ao ouvir o relato sobre a morte de Nirmal. Mas esse era apenas o primeiro fato enigmático do caso Prakash. Os primeiros anos em Chhatta. 15 meses depois, em agosto de 1951, na cidade de Chhatta, nascia uma criança chamada Prakash. O filho de Shri Brijilal Varshney não demonstrou nada de estranho até os 4 anos e meio. Foi então que o comportamento inexplicável começou. Prakash passou a acordar no meio da noite e correr para a rua fugindo de sua própria casa. Quando alguém da família o impedia de fugir e pedia explicações, o garotinho chorava e esperneava, afirmando que não pertencia àquela família. Mais do que isso, mesmo sendo tão jovem, Prakash conseguia dar detalhes precisos de uma suposta vida anterior. Dizia chamar-se Nirmal e sua verdadeira família vivia em Kozhikode. Até mesmo revelou que seu pai se chamava Bolanath. Como é possível que um garoto de apenas 4 anos pudesse saber todas aquelas coisas? Afinal, ele vivia em outra cidade sem nenhuma ligação conhecida com a família de Nirmal. A primeira tentativa. Prakash passou a importunar sua família, pedindo que fosse levado a Kozhikode.
O garoto insistiu tanto que em 1956, o tio paterno de Prakash o levou em uma viagem de ônibus. O tio tentou enganá-lo e pegou o caminho oposto à cidade. No entanto, de forma inexplicável, o jovem Prakash percebeu o engano imediatamente e chorou até ser levado ao destino correto. O tio, então, o levou a Cozi Kalan. Prakash foi à casa do pai de Nirmal, mas não a reconheceu, talvez por estar fechada, devido à ausência do senhor Bolanath Jain, que estava em outra cidade naquela época. Mesmo assim, aos 5 anos, as lembranças de Prakash da vida como Nirmal eram extremamente vívidas, incluindo nomes de parentes e amigos. Prakash tinha uma intensa identificação com a personalidade presumida anterior de Nirmal. Ele insistia em que o chamassem de Nirmal e por vezes não respondia quando chamavam por Prakash. Relutou em aceitar a mãe e queixou-se da mediocridade da casa em que viviam. Com grande frequência, chorava copiosamente e ficava sem comer durante os períodos em que se obstinava a ir para Cozi Kalan. Um dia, Prakash tomou o grande prego e partiu em direção a Cozi Kalan. Membros da família saíram à sua procura. Quando lhe perguntaram sobre o prego, respondeu: "Isto é a chave do meu cofre de ferro." E, de fato, como se soube posteriormente, cada irmão da família Jain tinha uma gaveta no cofre e a chave correspondente à sua gaveta. Ao longo do tempo, as tentativas de fuga e a insistência de Prakash em afirmar que não pertencia àquela casa se transformaram em um problema sério. A família Varsnai passou a espancar a pobre criança para que não se comportasse daquela maneira. Depois de apanhar muito, o garoto parou de falar abertamente sobre o assunto. O reencontro. Em 1961, o senhor Bolanath Jain, pai de Nirmal, estava a negócios em Chhata com sua filha Memo, quando conheceu Prakash. O reconhecimento foi imediato e carregado de emoção. Prakash reconheceu-o como seu pai. Ainda mais intrigante foi que Prakash confundiu Memo com Vimala, que era outra irmã de Nirmal. A confusão é reveladora, pois Memo tinha a mesma aparência e idade que Vimala tinha quando Nirmal morreu. O menino implorou ao pai de Nirmal para que o levasse para Cozi Kalan e o acompanhou chorando até a estação rodoviária. Dias depois, foi a vez da mãe e dos irmãos de Nirmal visitar Prakash em Chhata. Prakash chorou de alegria. Na ocasião, a família Jain pediu aos pais de Prakash que o consentissem em sua ida àquela cidade outra vez. A família Varsnai acabou cedendo e Prakash fez sua segunda visita a Cozi Kalan. No início da viagem, Prakash orientou o caminho que ia da estação rodoviária até a casa dos Jain, uma distância de cerca de meia milha. A irmã de Nirmal tentou enganá-lo, sugerindo voltas erradas, mas Prakash se manteve no caminho correto. Dentro da casa, Prakash reconheceu numerosas dependências, membros da família, vizinhos e até mesmo o quarto para onde Nirmal havia sido levado para morrer. Curiosamente, mostrava-se confuso apenas nos espaços da casa onde havia sido feita uma reforma depois que Nirmal faleceu. Ele também reconheceu tios e vizinhos que frequentavam a casa quando Nirmal era vivo. Nomeou corretamente até mesmo 2 senhoras que usavam o purda, o véu que oculta as mulheres de estranhos. Prakash descreveu objetos e fatos sobre a rotina da casa e até mesmo as lojas das redondezas onde Nirmal buscava mantimentos, mesmo sem saber que alguns desses estabelecimentos haviam sido fechados. Como seria possível reunir tantas provas sobre a existência da reencarnação? O Dr. Stevenson entrevistou várias testemunhas para comprovar cada fato e mal podia acreditar. Como uma criança de outra cidade poderia saber de tantos detalhes sobre a casa, identificando até mesmo aquelas senhoras que mal eram vistas em público? E se fosse uma tentativa de fraude, seria impossível orquestrar tantas pessoas, envolvendo 2 famílias de cidades diferentes, vizinhos e parentes. E com qual objetivo? Aquela segunda visita a Cozi Kalan
cheia de reencontros e momentos de grande emoção, despertou novamente a conexão de Prakash com suas supostas memórias do passado. O garoto recomeçou sua rotina de tentativas de fuga, e seu pai voltou a espancá-lo para fazê-lo desistir dessa ideia. Apesar da dor e da tentativa de repressão, Prakash seguiu se identificando intensamente com Nirmal. O fim da investigação. O Dr. Ian Stevenson concluiu suas entrevistas em 1964, pouco depois da viagem a Kozi-Kalan. Anos depois, em 1971, o pesquisador voltou à Índia e reencontrou Prakash aos 20 anos de idade. O rapaz declarou que suas memórias da suposta vida pregressa não haviam desaparecido, mas ele havia conseguido se adaptar à sua vida atual. Ele seguiu morando em Chhatta, mas visitava os familiares de Nirmal em Kozi-Kalan com frequência. O caso Prakash permanece como um dos registros mais robustos e emocionalmente complexos catalogados pelo Dr. Ian Stevenson. Mesmo que a ciência tradicional tente reduzir este caso a uma tentativa de fraude ou a uma coincidência rara, a dor das famílias e a precisão das informações declaradas por Prakash nos forçam a ir além. A questão final do projeto Sínulo é esta: se a personalidade de Nirmal realmente morreu, o que exatamente sobreviveu para habitar as memórias de um garoto de apenas 4 anos de idade? Nossa busca por respostas continua. Se você quiser ajudar o projeto a continuar existindo, agradecemos doações de qualquer valor enviadas pelo Pix que está na tela. Se não for possível contribuir financeiramente, você também pode ajudar inscrevendo-se no canal, compartilhando este vídeo e deixando o seu comentário. No próximo vídeo, traremos uma nova investigação que desafia a ciência convencional. Até lá!